Hora de conversar com Juliana Rosa. Atenção, temos números do desemprego. Boas notícias ou más notícias para uma sexta-feira, Ju? Bom dia. Boas notícias, né? Sexta-feira, Opa. por favor. Bom dia, Megali. Bom dia, Carlinha. Toda de Bom rosa, dia pro nosso bonita. ouvinte. Obrigada. Eu falei que as figurinistas da Band todas escolheram só composições rosa. O mês é temático, né? Ninguém aguenta mais usar rosa. Bom dia para vocês todos. Olha, a gente tem a taxa de desemprego do Brasil sendo divulgada agora pelo IBGE, que é a PNAD contínua, mostra a queda da taxa de desemprego no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. A gente olhando aqui, essa taxa de agora está em 8%. E a taxa dos 3 meses anteriores, janeiro, fevereiro, março, estava em 8,8%. Então, uma queda aqui significativa da taxa de desemprego. Quando a gente vai olhar aqui o que significa esse percentual, são 8 milhões e 600 mil brasileiros a menos aqui desempregados. Quando a gente vê aqui, são 8,6 milhões o número de desempregados. E o que a gente vê é uma queda de 785 mil desempregados quando a gente compara com o primeiro trimestre e 1 milhão e 400 mil brasileiros a menos desempregados quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado. Portanto, só para frisar, o número de desocupados hoje no Brasil está em 8 milhões e 600 mil. E número de pessoas trabalhando, que o IBGE chama de ocupados, são 98 milhões e 900 mil. Isso que significa que tivemos mais de 1 milhão de pessoas a mais ocupadas com algum tipo de trabalho do primeiro trimestre agora para o segundo trimestre. E a gente olha aqui também os detalhes que a gente vem acompanhando, que vem chamando a atenção, que é o seguinte, tem mais gente aqui procurando trabalho, só que o que a gente percebe é que muita gente saiu do mercado de trabalho na pandemia e não voltou a procurar trabalho. Essa questão está sendo acompanhada muito de perto por economistas e até pelo próprio Banco Central, porque tem acontecido um fenômeno esquisito, viu? A taxa de desemprego parece muito baixa, e você vê 8%, para o Brasil é uma taxa baixa, assim, quando a gente olha o tamanho aí que a gente tem de oportunidades de vagas sendo oferecidas. Agora, as pessoas não veem que tem uma melhora de fato, né, das condições de vida. Se o desemprego estivesse tão baixo, o mercado de trabalho bombando, por que as pessoas não têm essa sensação de que as coisas realmente estão muito positivas em termos de renda? É que muita gente que trabalhava na pandemia parou de trabalhar por questões óbvias, mas depois, quando voltou a ter condições de trabalhar, boa parte que perdeu o trabalho não voltou a procurar. A coisa mais óbvia que a gente pode pensar é que a gente conversou já bastante aqui sobre população desalentada, que são pessoas que pararam de procurar trabalho porque muitas vezes não têm condições nem de procurar, ficaram muito pobres, não têm dinheiro nem para pegar transporte, enfim. Só que o que a gente vê nessa pesquisa de hoje é que essa população desalentada cai. Então, onde estão essas pessoas que não estão procurando e que desistiram não porque, enfim, não estão com condições de procurar, mas por outros motivos? E aí, o que está sendo estudado é que aumentou muito a proteção social. Então, muitas vezes, um salário muito baixo, né, uma renda que é oferecida, às vezes não vale a pena para a pessoa sair de casa, tipo, abrir mão de um benefício para ganhar, às vezes, a mesma coisa, né, ou muito pouco, gastar com transporte, com alimentação fora de casa, pagando alguém para cuidar do filho, por exemplo. Então, o que a gente percebe é que a taxa de desemprego, se tivesse todo mundo voltado a procurar, depois da pandemia, tivesse o mesmo volume de pessoas procurando, a taxa de desemprego, ao invés de 8%, deveria estar na casa dos 11%, mais ou menos, aqui segundo os cálculos de especialistas. Então, é interessante a gente ver que a taxa de desemprego baixa é bom, porque o mercado de trabalho está resiliente, né? Não está mandando gente embora, mas também não está tão aquecido como
possa aparecer. Então, isso posto, o Banco Central falou muito em que uma das questões que poderia atrapalhar a queda de juros é que o mercado de trabalho estava muito aquecido. Só que tem muita gente que não está trabalhando de fato, que está recebendo benefício social, e quando você vai olhar os dados do PIB, o consumo das famílias é quase zero, né? O que está sustentando a economia é o agronegócio. Ou seja, parece, só para poder a gente entender bem esse dado, que a taxa de desemprego está muito baixa, que as pessoas estão muito bem, trabalhando, todo mundo tem oportunidade, mas no fundo, quando você vai destrinchando os dados, inclusive de trabalho, mostra que sim, tem uma resiliência, o mercado de trabalho está sustentando pelo menos o número de pessoas que estão trabalhando, mas não é aquela maravilha toda, ou seja, pode cortar juros, né, na semana que vem, que o povo endividado e trabalhador brasileiro agradece. Ô Ju, amanhã tem estreia em Economia pra você? É pra mim esse programa? Claro, né? O que você quer saber? Me conta. Eu quero saber... Quero saber que horas. Que horas, é verdade. Eu ia perguntar, quero saber da taxa de juros. Você vai ter adivinhação também? Vai ter algum bloco de adivinhação no programa? Tem uma coisa boa, amanhã, 10 da manhã, tem duas questões importantes. O José Roberto Mendonça de Barros, que é grande economista, né, nosso colaborador há muito tempo aqui na rádio, ele é meu convidado e ele fala que ele acha que o Banco Central tinha que cortar meio ponto percentual, não 0,25, tá? Ele acha que o Banco Central tem que estar muito conservador. E também tem dicas de investimentos para esse cenário de corte de juros. Quem tem um dinheirinho sobrando, tem que saber onde colocar, porque às vezes é pouquinho, mas se você bota na poupança, vai fazer uma diferença se você bota no lugar certo. Então tem dica de investimento para esse cenário de queda de juros agora no segundo semestre. Já amei. Não que eu tenha muito para investir assim, mas qualquer dinheirinho já pode crescer, botando no lugar certo, como diz a Ju. Então, Ju, boa. Merda pra você. E segunda-feira a gente comenta sobre a estreia. Beijão. Beijão.